conversar com as pessoas individualmente, você saber lidar com conflitos internos, saber com quem você pode resolver, poder se comunicar a ponto das pessoas daqui de dentro se sentirem à vontade para darem feedback sobre a empresa, sobre tudo que está acontecendo. Porque há muito problema de comunicação interna nas empresas, existe, né? muito. Às vezes a própria a comunicação é difícil dentro de uma própria empresa. Imagina você comunicar com outra empresa de fora, né? Com certeza. A gente sempre pensa internamente para depois ir para o externo, né? Então, eu lido com toda essa parte de comunicação interna e toda a parte de marca empregadora da própria empresa externamente, como com a comunicação de clientes e prospectos. Então, é bem amplo mesmo, é uma área bem ampla. Você falou aí nessa questão a gente está conversando aqui nessa questão das mulheres, mas há a busca por meio, quer dizer, meio mulheres, metade homens. Essa junção dos dois gêneros aí, a empresa tem a ganhar? Tem. Ela mistura os dois? Com certeza. A gente, apesar de sermos uma empresa de tecnologia e estarmos buscando cada vez mais mulheres para trabalhar aqui dentro, e não só no cargo de liderança, a gente quer manter um equilíbrio entre mulheres e homens. Até porque, tendo um ambiente equilibrado, a gente consegue mostrar também para os homens o que significa trabalhar com mulheres, né? Trabalhar com desenvolvedoras, mulheres, com mulheres envolvidas em cargos de recursos humanos, mulheres envolvidas com marketing, mulheres envolvidas com gestão de projetos, diversas áreas, onde se encontram mulheres exercendo uma função. E você ter isso é muito importante para eles conseguirem ter essa visão, principalmente dentro da área de tecnologia, que é uma área muito masculina. É muito importante para eles verem uma mulher desenvolvendo, para entender que elas também têm um potencial de crescimento dentro da área. E o que explica, por exemplo, você é gestora numa empresa de tecnologia, mas a gente sabe que o setor de tecnologia ainda é um setor predominantemente masculino. O que explica isso? A formação, atualmente as mulheres estão muito mais voltadas ou para a área de saúde ou para a área de humanas. Exatamente, a área de exatas sempre foi uma área muito masculina. E isso começa desde a criação da pessoa, desde a mulher ser muito pequenininha, onde ela é envolvida em escolher áreas que envolvem mais comunicação, por serem muito mais comunicativas que homens. Naturalmente, né? A mulher acaba tendo esse dom, né? Essa facilidade, às vezes, de comunicar maior que o homem. Exatamente. E homens são muito mais ensinados a pensar de uma maneira concreta, de uma maneira fácil, de uma maneira prática. Então, eles vão muito mais para a área de tecnologia, para a área de exatas. E, querendo ou não, segmentar os sexos com os cursos é um problema da sociedade, né? As mulheres têm que ser ensinadas que elas podem ir para a área de exatas e para a área de tecnologia, ter um pensamento mais analítico, ao mesmo tempo que os homens também podem ir para uma área de comunicação, uma área um pouco mais de humanas, de lidar com as pessoas. Também é desconstruir um pouco o que a sociedade diz que homem tem que ser e fazer isso e mulher tem que fazer e pensar naquilo, sabe? E essa separação de gêneros a gente percebe, inclusive, antes do mercado de trabalho, né? Por exemplo, na universidade você já vê essa separação, você já vê muito mais homens fazendo cursos na área de engenharia, na área de tecnologia, as mulheres na área de comunicação, né? Existe meios da gente tentar mudar isso, tentar fazer com que a mulher entenda que ela pode fazer um curso de tecnologia também? Com certeza. Atualmente isso está já sendo desconstruído de uma maneira bem legal, porque as pessoas que começaram a ser pai e mãe agora já estão tirando isso da cabeça. Outro momento, né? Exatamente, já estão falando, olha, você pode ser quem você quiser, você não precisa, só porque você é homem, você não precisa ser engenheiro ou médico ou programador, você pode fazer outras coisas. Você sendo mulher, se você quiser ser jogadora de futebol, você pode. Isso está muito na educação dentro de casa. É os pais ajudarem a criança a construir a personalidade em cima de algo que ela quer ser no futuro, né? E querendo ou não, um pouco mais para minha geração ainda, os pais
segmentavam mais pra um lado, sabe? Ela vai ser bailarina, ela vai ser médica, ela vai ser advogada, e a gente ficou com uma margem pequena de poder escolher o que a gente quer fazer, né? Então, claro que não é generalizado, mas isso aconteceu muito ainda na educação de quem nasceu entre os anos 80 e 90. Então, os pais de agora que estão com esse trabalho árduo de educar de uma maneira onde a pessoa saiba que ela pode ser o que ela quiser e fazer o que ela quiser dentro do mercado, dentro da vida pessoal, profissional, enfim. E você falou uma coisa interessante que é a respeito da maternidade, né? Um desafio maior, então, para as mulheres hoje, que é elas estruturarem a sua carreira, visarem uma gestão e conciliarem com a maternidade. É um desafio, né? Você ainda não é mãe. Eu ainda não sou mãe. Ser. Ai, não sei. Assim, maternidade é algo muito difícil, ainda mais nos dias que a gente vive hoje, né? O teu pensamento é o pensamento que a gente vê da maioria das gestores das mulheres que hoje deixam a maternidade para mais tarde. Né? Exatamente. É um número crescente bem grande de mulheres que estão deixando para ser mães depois dos 30, né? Isso não acontecia com tanta frequência antigamente. Mas é justamente porque a gente tem uma margem muito pequena entre a faculdade e a maternidade que faz a gente poder crescer profissionalmente, né? Acaba que a mulher, ou ela tem que crescer muito rápido para poder dar conta de depois ser mãe. Para poder ser mãe, Exatamente. Então... Mas precisa ser assim? Não precisa. Se o mercado for mais flexível em relação à maternidade, a mulher não precisa lutar tanto para conseguir ser uma ótima profissional e também ser mãe. É muito da aceitação do mercado de trabalho em cima da condição de ser mãe. Então, eu não sou mãe, talvez eu nem possa falar com tanta propriedade assim, mas a maioria das minhas amigas estão sendo mães ou já são. E em todas elas eu percebo o mesmo tipo de queixa, né? Eu tenho muita dificuldade de conciliar minha vida pessoal com a minha vida profissional. Então, isso existe, é bem forte. E é uma outra desconstrução que precisa ser feita, principalmente pelos empregadores, pelas empresas que hoje estão contratando. Entenderem que uma mulher que é mãe, ela pode ser uma ótima profissional e pode conciliar os dois sem nenhum problema. Hoje as empresas elas já estão começando a ter esse olhar, ou você acha que ainda não? Tem, mas é muito pouco. Pequenas empresas ainda não. Talvez se você olhar um pouco mais para multinacionais, se você olhar para empresas de grande porte, elas estão começando a fazer essa mudança de pensamento, mas as pequenas e médias empresas ainda não. Elas ainda têm uma dificuldade muito grande em conciliar maternidade e conciliar profissional. Então é uma mudança que tá vindo de cima e tá chegando para as menores, mas não vou te dizer que tá bom porque não tá, ainda tem. E é uma mudança, como você falou, é uma mudança que vai vir de cima para baixo. Para baixo, sim. Porque as grandes empresas já perceberam que todas as empresas, de certa maneira, já estão percebendo que elas estão tendo que se adaptar aos profissionais. Não é mais os profissionais que estão tendo que se adaptar para as empresas. Isso está mudando muito. E quem está percebendo que isso vai afetar no faturamento lá no final, lá no futuro, são as grandes empresas. Que tem uma visão, um planejamento mais a longo prazo. Com certeza. E também tem uma visão de fora, né? Muitas multinacionais têm várias sedes fora do Brasil. E fora do Brasil, alguns países já têm essa mudança de pensamento feitas. Ela já está consolidada. Isso está vindo para o Brasil e está mudando agora internamente, né? E por isso que ela está vindo de cima para baixo. Ela está vindo de grandes empresas para empresas locais, empresas nacionais. E nas empresas nacionais que está empacando um pouco ainda. Eles entenderem que precisa conciliar os dois, poder dar para a mulher o poder de ser mãe e ser profissional junto. E por que as menores têm essa maior dificuldade, Tatiane? Pensamento mesmo, porque a gente tá muito acostumado a mulheres, um pensamento muito antigo de mulheres ficam em casa cuidando dos filhos e os homens vão trabalhar. Tem a ver com capacidade, duvidar da capacidade da mulher, ou você acha que é a questão da maternidade mesmo, que é definitivo? É a questão da maternidade, questão de tempo. Homem, em teoria, sempre vai ter muito mais tempo. Ele pode estar ali, em casa, cuidando dos filhos dele. Exatamente. E a mulher tem que dividir a atenção entre mãe e empresa, mãe e emprego. Então,
a capacidade da mulher já nem é tão colocada tanto à prova, apesar de que a gente ainda tem uma diferença salarial muito grande, mas não é necessariamente a capacidade profissional dela, e sim o tempo que ela tem para dedicar a vida dela ao profissional, à empresa que ela trabalha. E por que a gente vê tanta diferença salarial ainda? Também é uma questão machista de que o homem está no mercado de trabalho há muito mais tempo que a mulher. Então, e eu não digo em questão de anos, né? Um homem está na empresa há 5 anos, a mulher está 3, não é isso. É questão de quanto tempo o homem trabalha e quanto tempo a mulher passou a trabalhar, né? E nunca é só a capacidade, e sim a questão da mulher, do homem, na verdade, se posicionar de uma maneira mais firme em relação ao seu próprio trabalho.